Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nilson, eu sou professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. Pessoal, na aula de hoje, nós vamos verificar aqui o estudo físico dos gases, ok? Bom, de maneira que, no primeiro momento, eu vou te mostrar as características dos gases, posteriormente, vamos conversar sobre as transformações gasosas e eu vou finalizar minha aula falando sobre a equação de Clapeyron. Belezinha? Então, vamos lá. Começando então com as características dos gases. Bom, a primeira coisa que eu preciso me lembrar é que um gás ele tem forma e também volume variáveis, beleza? Bom, as moléculas no estado gasoso, elas encontram-se completamente afastadas umas das outras e sempre estão em movimento contínuo. Além disso, eu também preciso me lembrar que as moléculas no estado gasoso podem sofrer compressão e expansão. Beleza? Outra coisa que eu preciso que você saiba são as características do gás ideal. Para que eu possa validar o meu estudo físico dos gases, eu preciso trabalhar com esse modelo de gás ideal. Nesse modelo de gás ideal, eu vou considerar que as partículas terão dimensões desprezíveis, vou considerar que não há interações entre essas moléculas gasosas, somente colisões, e que essas colisões são perfeitamente elásticas, ou seja, quando as moléculas se colidirem, se chocarem, não haverá nenhuma alteração, ok? E vou considerar também que essas moléculas estão se movendo em alta velocidade, de maneira contínua, então eu digo que eu tenho um caos molecular. Belezinha? Agora, atenção aqui a um detalhe que eu estou colocando para você. Eu posso fazer com que um gás real se aproxime de um gás ideal. Então, eu posso fazer com que o gás real se comporte bem próximo de um gás ideal. Como? Submetendo ele a baixas pressões e altas temperaturas. Então, como é que eu faço para um gás real se comportar como um gás ideal? Basta que eu submeta o gás real a baixas pressões e altas temperaturas. Ok? Então não se esqueça disso, isso aqui é algo importante que pode ser cobrado de você. Belezinha? Bom, dando seguimento aí então, vamos conversar agora sobre as transformações gasosas. Mas, para que você entenda essas transformações gasosas, eu vou te mostrar primeiro aqui as variáveis de estado, ok? Bom, vou diminuir aqui a área da câmera para que você consiga visualizar o slide melhor. Pessoal, quais são essas variáveis? Pressão, volume e temperatura, ok? Vamos falar rapidinho delas aqui. Pressão. As unidades de pressão que eu tenho, atm e milímetros de mercúrio, tá? Então, eu preciso que você se lembre dessa relação aqui, ó. 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Já unidades de volume são mililitros e litros. Lembrando que o mililitro, ml, corresponde ao centímetro cúbico e que litro corresponde a decímetro cúbico. De maneira que 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro e 1 litro, por sua vez, equivalente a 1000 ml. Também pode aparecer aí 1 metro cúbico. Lembre-se que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, ok? E por último aqui, a temperatura, que eu preciso sempre utilizar em Kelvin. Bom, vamos lembrar aqui, como é que eu faço para converter a temperatura em graus Celsius para Kelvin? Basta que eu pegue essa temperatura em graus Celsius e some 273. Então, a temperatura em graus Celsius mais 273, eu vou ter aí a temperatura em Kelvin, ok? Belezinha? Bom, então, essas três grandezas aqui são chamadas de variáveis de estado, ok? Se eu variar essas grandezas aqui, então eu teria as transformações gasosas. A primeira transformação gasosa que eu vou te falar é a transformação isotérmica. Bom, preste atenção aqui, pessoal. Iso, igual. Térmico, você lembra de temperatura. Então, transformação isotérmica significa que eu vou manter a temperatura constante, consequentemente variar a pressão e volume. Bom, na transformação isotérmica, então, eu tenho a lei de Boyle-Mariotti, que é essa expressão matemática aqui, ó. A pressão inicial do meu sistema vezes o volume inicial tem que ser igual à pressão final vezes o volume final do meu sistema. Ok? Perceba que essas grandezas aqui são multiplicáveis entre si, logo, matematicamente, são grandezas inversamente proporcionais. Acompanhe o gráfico comigo aqui. Ó. Perceba que eu tenho um gráfico de pressão em função do volume,
né? Eu sei que a pressão e o volume estão variando de maneira inversamente proporcional, e eu vejo isso claramente aqui, ó. Olha a minha pressão inicial. Eu tenho uma pressão inicial para um volume inicial. Agora, quando eu abaixo essa pressão inicial aqui para essa pressão final, eu vou ter um aumento aqui no meu volume, né? Então, minha pressão final vai ser menor, consequentemente, meu volume final é maior. Então, se eu reduzo a pressão, eu aumento o volume. Agora, uma informação importante. Essa curva aqui, ó, essa curva de um gráfico de pressão em função do volume aqui, é chamada de isoterma, ok? Então, lembra o nome dessa curva aí, tá? Então, no gráfico de pressão em função de volume, eu tenho aí a curva isoterma, que é de uma transformação isotérmica, ok? Bom, tem mais transformações? Tem. Perceba que eu mantive a temperatura constante, variei pressão, variei volume. Agora, eu também posso fazer o mesmo com as outras grandezas. Olha só. Transformação isobárica. Eu vou manter a pressão constante, vou variar o volume, vou variar a temperatura. Então, eu vou ter agora a lei de Gay-Lussac. Então, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido por uma temperatura final. Ok? Graficamente falando, observe que essas grandezas são divisíveis entre si, logo, são grandezas diretamente proporcionais. À medida que eu aumento o volume, também aumentarei a temperatura. Também posso pensar que à medida que eu aumento a temperatura, também aumentarei o volume. Ok? E por fim, transformação isovolumétrica. Transformação isovolumétrica, eu vou manter o volume constante, consequentemente variar a pressão e variar a temperatura. Então eu vou ter aqui a lei de Charles. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. O gráfico vai ser parecido, né? Só que aqui eu tenho o gráfico de pressão para temperatura, então as grandezas são divisíveis entre si, matematicamente, então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, à medida que eu aumento a pressão, vou aumentar a temperatura, à medida que eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Belezinha? Bom, então nós falamos aqui de manter a temperatura constante, transformação isotérmica, de manter a pressão constante, transformação isobárica, manter o volume constante, transformação isovolumétrica. Agora, se a pressão, o volume e a temperatura forem variáveis, aí eu vou ter que usar a equação geral dos gases, ok? Então, a equação geral dos gases. Agora, preste atenção nessa equação geral dos gases aqui. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final dividido pela temperatura final. Pessoal, essa equação geral dos gases aqui é como se eu tivesse juntado todas as leis numa equação só. Então, olha só, se você tiver dificuldade de memorizar todas essas fórmulas, eu peço que você memorize essa aqui pelo menos, porque dessa aqui eu consigo chegar em todas as outras. Olha só, então eu posso fazer o seguinte aqui. Se eu tiver a temperatura constante, então eu vou aqui, ó, tirar a temperatura, sobra quem? Pressão e volume. Então eu tenho aqui, ó, uma transformação isotérmica, ok? Se eu tenho pressão constante, eu vou tirar aqui pressão. Pressão, então pressão constante sobra volume e temperatura, que é a transformação isobárica. Se eu tiver o volume constante, eu tiro aqui o volume, então volume constante sobra pressão e temperatura. Então, através da equação geral dos gases, eu consigo, então, chegar nas outras equações, ok? Então, fica essa dica aí para você. Tranquilo? Bom, vamos ver um exemplo de como é que isso pode aparecer para a gente? Acompanhe comigo esse exercício de aplicação aqui. Uma amostra de nitrogênio gasoso encontra-se em um recipiente indeformável, submetido a temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm de pressão. Se essa amostra sofrer um aquecimento chegando a 177 graus Celsius, qual será a sua pressão final? Então vamos lá. Primeiro, vamos tirar os dados aí. O exercício me informa que eu estou a uma temperatura inicial de 27 graus Celsius e uma pressão inicial de 1 atm.
Se essa amostra sofrer um aquecimento chegando a 177 graus Celsius, ou seja, minha temperatura final, qual será a sua pressão final? Então, eu estou procurando a pressão final. Espera aí, mas eu não tenho nada falando sobre volume aqui. Eu posso afirmar que o volume é constante? Bom, preste atenção aqui numa informação que nos é dada nesse enunciado. Eu estou falando aqui de um recipiente indeformável. Então, segura um minutinho aí, daqui a pouco a gente volta a falar nesse recipiente indeformável. Bom, então eu tenho temperatura, tenho pressão. Uma coisa que eu já vou fazer logo, ó. A minha temperatura aqui, ó, está em graus Celsius. Então, eu já vou somar logo com 273 para transformar essa temperatura para Kelvin. Então, 27 graus Celsius mais 273, 300 Kelvin. Temperatura final, 177 graus Celsius mais 273, eu vou ter uma temperatura final de 450 Kelvin. Beleza. Bom, recipiente indeformável. Se o recipiente é indeformável, significa o quê? Significa que eu vou ter um volume constante, logo eu tenho uma transformação isovolumétrica. E qual é a formulinha da transformação isovolumétrica? PI sobre TI é igual a PF/TF. Então, substitui na fórmula aí. Pressão inicial 1 atm, temperatura inicial 300 Kelvin, pressão final, eu estou querendo saber, temperatura final 450 Kelvin. Pessoal, pelo amor de Deus, não esquece, a temperatura tem que ser usada em Kelvin, belezinha? Então vamos lá, eu tenho aqui uma igualdade de divisões, vou fazer a multiplicação cruzada, de maneira então que eu vou ter pressão final vezes 300, tem que ser igual a 450 vezes 1. Então, fiz aqui a multiplicação cruzada. Belezinha? Isolando aqui a pressão final, eu vou passar o 300 que está multiplicando e dividindo. Então, vou ter aqui 450 vezes 1, 450 dividido por 300. Fazendo essa continha aqui, eu chego em 1,5 atm, que é a nossa resposta do exercício. Belezinha? Então, pessoal, tirei os dados do exercício, fiz aqui a conversão da temperatura para Kelvin, verifiquei que era uma transformação isovolumétrica, apliquei os valores na fórmula, fiz a continha, cheguei no resultado. Nada difícil, nada complicado. Beleza? Vamos para o segundo exercício? Acompanha comigo aqui. Ó. Um gás perfeito, ocupando inicialmente um volume de 10 litros, teve sua pressão aumentada de 1 para 5 atm e sua temperatura aumentada de menos 73 graus Celsius para 127 graus Celsius. O volume final em litros ocupado pelo gás foi de... Então, vamos lá. Então, eu tenho um volume inicial de 10 litros. Beleza. Uma pressão inicial de 1 atm. Ele falou que foi aumentada de 1 para 5. Então, minha pressão final, 5 atm. Eu tenho uma temperatura inicial aí de menos 73, que o exercício fala que foi aumentada para 127 graus Celsius. Beleza. Pessoal, o que ele está me pedindo aí? O volume final. Então, peraí, eu tenho pressão, tenho volume, tenho temperatura, tudo variando. Bom, então já dá para a gente prever que nós vamos usar o quê? A equação geral dos gases. É claro que antes eu vou converter aqui as minhas temperaturas de graus Celsius para Kelvin. Então, somei aqui 273, então eu vou ter minha temperatura inicial igual a 200 Kelvin e a minha temperatura final igual a 400 Kelvin. Belezinha? Bom, continuando aqui, então, eu sei que pressão, volume e temperatura estão variando, então eu vou usar a equação geral dos gases. Jogo na fórmula aqui, substituindo, eu vou ter pressão inicial 1 atm, volume inicial 10 litros, temperatura inicial 200 Kelvin. Pressão final 5 atm, volume final estou querendo saber, e a temperatura final 400 Kelvin. Belezinha? Bom, vou ter de novo aqui ó, uma igualdade de divisões. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar cruzado. Vou ter, então, volume final vezes 5 vezes 200 é igual a 400 vezes 10 vezes 1. Vou isolar aqui o volume final de maneira que 5 vezes 200 é 1.000. Então, o que eu vou fazer, pessoal? 1.000 aqui, ó, que é 5 vezes 200, está multiplicando, já vou passar dividindo logo. Então, eu vou ter 400 vezes 10 vezes 1 dividido por 1.000. 400 vezes 10 dá 4.000. 4.000 vezes 1, 4.000 dividido para 1.000. Meu volume final, então,
4 litros. Então, de novo, pessoal, li o meu enunciado, tirei os dados, fiz a conversão da temperatura, analisei que pressão, volume e temperatura estão variando, então eu sei que eu tenho que usar a equação geral dos gases. Vou escrever a fórmula aqui. Aliás, é uma dica muito importante, tá? Preste atenção. Sempre escreva a fórmula aqui, ó, para que você se oriente melhor. Tanto para exercícios de matemática, de física, de química, tá? Escreva a fórmula e depois você vai substituindo os valores. Fica mais fácil de você se orientar, tá? Substituí os valores, fiz os cálculos, cheguei aqui no meu volume final, então, de 4 litros, ok? Bom, tem alternativas. Vou marcar, então, a alternativa letra D de Doramos Estudar Química. Bom, continuando aí, pessoal. Exercício 3 agora. Uma massa fixa de um gás perfeito passa pelo ciclo ABCD, como desenhado, dentro de um pistão cilíndrico íngua. A temperatura A é TA igual a 500 Kelvin. Beleza. Indique o nome das transformações gasosas, respectivamente, AB, BC, CD e DA. Vamos para o gráfico. Bom, perceba que o meu gráfico é de pressão em função de volume. Gráfico de pressão em função de volume, quando há variação de pressão e volume, eu sei que a temperatura é constante. Então, de A para B, se está variando pressão e volume, a temperatura está constante. Então, beleza. Então, se eu tenho a minha temperatura constante aqui, eu sei que a transformação de A até B é uma transformação isotérmica. Guarda aí. De A para B, transformação isotérmica. Agora, de B para C, perceba que eu não variei o volume. Ó, permanece em 10. Então, se eu não vario o volume constante, transformação isovolumétrica. De C para D, de novo, estou variando o volume, estou variando a pressão, então a temperatura tem que ser constante. Então, de C para D, outra transformação isotérmica. De D para A, novamente, eu não estou variando o volume, permanece em 6. Então, de D para A, outra transformação isovolumétrica. Então, A para B, isotérmica, C para D, também isotérmica, de B para C, isovolumétrica, de D para A, também isovolumétrica. Então, vamos lá. A para B, isotérmica. Então, eu fico em dúvida entre A, entre B e entre a letra E. Beleza. De B para C, eu tenho uma transformação isovolumétrica. Então, a letra A já está fora, a letra B, isovolumétrica, beleza, está dentro. A letra E, que eu também estava em dúvida, está aqui isotérmica. Então, já matei aqui, isovolumétrica, vou marcar aí letra B. Só para confirmar, de C para D a gente tinha falado que era uma transformação isotérmica, está aqui. E de D para A, que é a última transformação do ciclo, também uma transformação isovolumétrica, confirmando então a alternativa B. Belezinha, pessoal? Bom, agora, pessoal, eu peço que você dê uma pausa aí, né? Vai no banheiro, beba uma água, reflita sobre esses exercícios, volte para a gente continuar, ok? Já deu aí a sua descansada, já pausou um pouquinho, refletiu sobre exercícios? Beleza. Então vamos para o final da nossa aula agora, que é conversar sobre a equação de Clapeyron e a CNTP. Bom, perceba que até agora nós apenas variamos pressão, volume e temperatura e não falamos nada da quantidade de gás. A equação de Clapeyron, pessoal, desenvolvida por um físico chamado Émile Clapeyron, ela relaciona o número de mols do gás com as variáveis de estado. Então, ele chegou nessa relação aqui, ó, pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes R vezes T. Bom, presta atenção aqui. Eu preciso, então, que você compreenda o que é cada coisa dentro dessa fórmula aqui. P é de pressão, V, volume, T de temperatura. Agora, o que aparece de novo aqui? O N, que é o número de mols do gás, né? A quantidade de mols a quantidade de gás em mols, e R é gases. Só que esses dois aqui, ó, é importante que você saiba, que você memorize. R, 0,082 quando eu utilizar a pressão em atm. Se eu utilizar a pressão em milímetros de mercúrio, meu valor de R muda para 62,3.
ok? Guarda isso aí. Bom, uma maneira aí, um macetezinho para você decorar a equação de Clapeyron é esse aqui, ó. Por você, nunca rezei tanto. Claro que tem outras maneiras aí de você decorar, outros macetezinhos, mas esse é um que eu acho bem legal, tá? Então, por você, nunca rezei tanto. Belezinha? Então vamos lá, pessoal. Já que eu tenho aqui a equação de Clapeyron, eu também posso falar para você sobre o que eu chamo de CNTP. CNTP, o que significa essa sigla? CNTP, pessoal, significa condições normais de temperatura e pressão. E essas condições normais de temperatura e pressão, eu vou considerar a minha temperatura sendo 0 graus Celsius e a minha pressão 1 atm. Então, presta atenção aqui. Larga a caneta aí, larga o lápis, presta atenção no tio aqui, olha bem para mim, olha bem para a tela. CNTP significa o quê? Condições normais de temperatura e pressão. Quanto é que vale a temperatura nessas condições normais? 0 graus Celsius, ou 273 Kelvin. Quanto vale a pressão nessas condições normais? 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Ok? Ah, tá bom. O que eu preciso saber aí dessa CNTP? O que eu preciso saber dessa CNTP é a questão aqui chamada de volume molar. Tá? Volume molar é o volume de 1 mol. Tá? Eu preciso que você entenda o seguinte. 1 mol de qualquer que seja o gás na CNTP ocupa um volume de 22,4 litros. Então, qualquer gás na CNTP, nessas condições normais de temperatura e pressão, ocupará um volume de 22,4 litros. Belezinha? Bom, recentemente esse valor aí sofreu uma atualização para 22,7. Só que por uma questão de conveniência, de costume, a gente continua utilizando 22,4. Tá bom? Bom, então vamos lá. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,4 litros. Ó, olha o exemplo que eu estou dando para você aqui. Ó. 1 mol de CO2, se estiver na CNTP, ocupa 22,4 litros. 1 mol de O2 na CNTP ocupa 22,4 litros. 1 mol de gás nitrogênio, 1 mol de gás cloro, 1 mol de qualquer gás, se tiver na CNTP, vai ocupar 22,4 litros. Agora, eu também posso fazer uma relação com a massa molar. Bom, a massa molar é a massa de 1 mol. 1 mol de CO2, por exemplo, tem 44 gramas. Então, eu também posso falar que 44 gramas de CO2, que equivale a 1 mol dessa substância, ocupa 22,4 litros. O mesmo aqui para o oxigênio, para qualquer outro gás, né? Desde que eu saiba essa massa molar. Então, a massa molar do gás oxigênio é 32 gramas. Então, eu posso falar que 32 gramas de O2, que equivale a 1 mol dessa substância, ocupa 22,4 litros, estando nas CNTP. Bom, agora eu quero fazer uma reflexão com você aqui. Se 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros na CNTP, para ver se você entendeu, responde para mim aí. Se eu tiver 2 mols de gás, qual o volume que ele vai ocupar na CNTP? Bom, se 1 mol ocupa 22,4, 2 mols eu vou ocupar o dobro, ou seja, 44,8 litros. E assim por diante. Agora vamos pensar. Se eu tiver meio mol do gás, ele vai ocupar 11,2 litros na CNTP. Beleza? Então, não se esqueça disso aí. Belezinha? Bom, vamos para um exemplo, ver como é que isso é cobrado em exercício da gente? Então, vamos lá. Exercício de aplicação número 4. Determine o número de mols de um certo gás que ocupa o volume de 60 litros. Considere que este gás está a uma pressão de 8,2 atm e 127 graus Celsius de temperatura. Dado valor de R 0,082. Beleza, o cara foi gente boa aqui, já deu o valor de R para você. Então vamos lá. Quais grandezas o enunciado me forneceu aí? Quais dados eu tenho? Bom, perceba que ele já me pergunta logo de cara o número de mols. Então eu quero saber o N. De um gás que ocupa 60 litros, volume 60 litros. Considere que este gás está a uma pressão de 8,2 atm e uma temperatura de 127 graus Celsius. E aí foi dado o valor de R, 0,082. Ok. Eu tenho, então, pressão, volume e temperatura se relacionando com o número de mols.
eu só posso utilizar a equação de Clapeyron. Não posso me esquecer que aqui, ó, a minha temperatura está em graus Celsius, então somo 273, vou passar a temperatura para Kelvin. Ah, professor, na equação de Clapeyron também tem que usar a temperatura em Kelvin? Sim, também precisei usar a temperatura em Kelvin. Então vamos lá. Equação de Clapeyron, PV igual a nRT, vou substituir os valores, vou ficar desse jeito aqui, ó. Pressão 8,2, volume 60, N é o que eu quero saber, R 0,082 e a temperatura já convertida para Kelvin aqui, 400. Bom, vou isolar o N, 0,082 vezes 400, está multiplicando, vou passar para lá dividindo, vou ter então isso aqui. 8,2 vezes 60 dividido por 0,082 vezes 400, fazendo essa continha aqui, de cabeça, eu chego em 15 mols. Então, resposta do nosso exercício aí, 15 mols. Ok? Então, de novo, pessoal, li o exercício, tirei os dados, verifiquei aqui que a fórmula a ser utilizada é a equação de Clapeyron, substituo na fórmula, faço os cálculos, chego no resultado. Nada difícil, nada complicado. Belezinha? Bom, para finalizar aqui um último exercício. Volume ocupado por 220 gramas de gás carbônico na CNTP será de, vamos de novo, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ok? Condições normais de temperatura e pressão. Nessas condições normais de temperatura e pressão, eu preciso me lembrar que 1 mol de qualquer gás, no caso o CO2, ocupa 22,4 litros. Agora, olha esse dado aqui. Massa molar de CO2, 44 gramas por mol. Certo ou não? Então, eu estou dizendo para você que 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. Então, eu posso pensar o seguinte, ó, que na CNTP, 44 gramas de CO2, que equivale a 1 mol, também ocuparão 22,4 litros. Qual é a minha pergunta? Eu quero saber qual é o volume ocupado por 220 gramas. Então, eu quero saber o volume ocupado por 220 gramas de CO2. Faço aqui uma regrinha de 3, vou fazer a multiplicação cruzada, e aí eu vou ter isso aqui. 44 vezes V é igual a 22,4 vezes 220. 44 está multiplicando, vou passar dividindo, fazendo essa continha aí, eu chego em 112. Bom, pessoal, qual alternativa então eu vou marcar aqui? Letra D, de doido é quem não estuda com o professor Nilson. Belezinha? Pessoal, chegamos então ao final da nossa aula. Eu espero de coração aí que você tenha entendido legal esse conteúdo, beleza? Se não entendeu, volte novamente, verifique aí as nossas aulas, ok? Fique à vontade para interagir comigo, tirar dúvidas. Se você gostou da aula, dê aí o seu joinha para mim. Se você, de repente, achou que está faltando alguma coisa, fique à vontade para tirar suas dúvidas, ok? Se gostou da aula, indique esse link para algum colega seu também, que eu vou ter o maior prazer em ajudá-los, ok? Um abraço a todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.